Meus irmãos, boa noite a todos vocês, os que estão aqui, os que estão em casa. Nós iremos nesse momento refletir a Escritura, o livro que nos sustenta, que nos fortalece, que nos dá graça em tempos de pandemia. Eu quero convidar você nesse momento a ler a Palavra de Deus, o texto inspirado em Daniel capítulo 4. Nós iremos hoje, como sempre fazemos, ir lendo o texto, explicando o texto, procurando a mensagem central desse texto para nós, e também, à medida que formos explicando, fazendo algumas sugestões ou aplicações práticas para o nosso crescimento. Nós iremos focar todo esse capítulo, mas eu quero ler apenas o verso de 1 a 3 para a nossa reflexão. Obviamente que, claro, nós iremos, como eu disse, caminhar em todo este capítulo à medida da nossa exposição. Daniel 4, versículo de 1 a 3. Acompanhe com fé o texto do nosso Deus dado ao seu povo. Diz assim: o rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é eterno, seu reino é sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Obrigado, Senhor, pela sua palavra que nos introduziu nessa noite, por meio do Reverendo Júnior, para que nós a ouçamos e também recebamos com fé. Fala conosco mais uma vez, pela bendita iluminação do seu Espírito Santo, dilatando a nossa compreensão, o nosso entendimento, para a revelação da sua palavra que está diante de nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Teólogo puritano e pastor Charles Spurgeon, em seu sermão A Providência de Deus, ele falando sobre Napoleão Bonaparte, ele diz que Napoleão, uma certa vez, ouviu um homem dizer: Deus planeja, o homem planeja, melhor dizendo, e Deus define. E Napoleão, ele quis mudar isso. Ele disse o seguinte: eu também planejo e defino. Spurgeon disse: como você acha que ele planejou e definiu? Ele continua: ele planejou tomar a Rússia, ele planejou tomar toda a Europa. O que aconteceu? Como ele definiu? Spurgeon diz: ele voltou isolado e sozinho. Seu poderoso exército foi eliminado e exterminado. Seus homens devoraram uns aos outros por causa da fome. O homem planeja e Deus define. C.S. Lewis também diz que, embora todos os homens vejam o orgulho como algo perigoso em nossos dias, ele fala que poucas pessoas conseguem enxergá-lo em suas próprias vidas. Rapidamente, ele diz, encontramos na vida dos outros, mas por vezes o deixamos passar desapercebido aos nossos próprios corações. Ainda bem, irmãos, que por graça e misericórdia o Senhor usa situações da vida para lidar com a nossa cegueira espiritual, para transformar o nosso coração enganoso. É o que acontece com Nabucodonosor. Ele cairá e com ele o seu orgulho, a sua soberba, sua prepotência. Mas depois, por graça, o rei da Babilônia se levantará para pregar uma mensagem esquecida e importante. Qual é essa mensagem? Nós iremos encontrar lá no verso 17. Deus reina sobre os reinos dos homens. E nós encontramos também no verso 3. Percebam que os 3 primeiros versos nos parecem uma conclusão. Mas por que nós teríamos uma conclusão na introdução do capítulo? Nabucodonosor, como se fosse um salmista aqui, ele nos apresenta primeiro o desfecho da situação. Só depois ele vai nos contar como que ele chega lá, nesse desfecho. E do que se trata o capítulo de Nabucodonosor?
Como nós podemos perceber a mensagem central dessa narrativa que está diante de nós? É interessante você saber que os autores bíblicos não tinham todos os recursos que temos hoje para escrever. Eles não tinham computador. Eles não tinham todo o recurso tecnológico que nós temos hoje. E sabe o que eles faziam? Diferente de nós, quando queremos enfatizar alguma coisa, nós colocamos em negrito, em itálico. Eles usavam outras estratégias. Uma delas era a mera repetição de uma frase. É o que acontece aqui por 3 vezes, em lugares estratégicos desse capítulo. O autor sagrado repete a mesma mensagem, tanto no verso 17, verso 25 e verso 32. Que mensagem central ele registra nesses versos? O Altíssimo domina sobre o reino dos homens e os dá a quem quer. Ou seja, Deus reina sobre o reino dos homens e sobre todos os reinos. Essa é a mensagem central do nosso texto. Deus reina sobre o reino dos homens. Meus irmãos, mas o que essa declaração pode promover em nossos corações? Como devemos responder ao reinado do Senhor? De acordo com Daniel, que viveu com o rei Nabucodonosor, há 3 reações ou posturas que eu e você devemos tomar para que nós entendamos como o Senhor pode reinar em nossos corações. Em primeiro lugar, porque Deus reina, nós devemos confiar. Porque Deus reina, nós devemos confiar. Percebam só que tudo começa em um tempo de paz e prosperidade. Versículo 4 diz: eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. A paz humana, porém, percebam só, é facilmente perturbada. No caso do rei da Babilônia, a perturbação veio através de um sonho. 30 anos depois do primeiro que ele teve, lá no capítulo 2, o próprio rei registra, no versículo 5: tive um sonho que me deixou alarmado, estando deitado em minha cama, os pensamentos e visões me passaram pela minha mente, deixaram-me aterrorizado. A paz de Nabucodonosor foi perturbada, uma inquietude brotou no seu coração. Mas ele é um rei poderoso, você pode pensar, tinha dinheiro, tinha poder, tinha status. Mas irmão, dinheiro e poder não resolve qualquer coisa, como muitos pensam. Vejam só que no verso 6 e 7 está escrito assim: por isso decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem um sonho para mim. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretar. Vejam só, diferentemente da primeira ocasião, o rei agora, ele lhes conta o sonho. Na primeira ele não contou o sonho, porém a resposta dos sábios da Babilônia é ainda a mesma. Versículo 7, eles não podem interpretar. O rei é poderoso, o seu poder, no entanto, não pode resolver os seus problemas, o seu dinheiro muito menos. Seus empregados são sábios, mas a sabedoria aqui não pode desvendar os mistérios que perturbam o rei. Mas vejam só, irmãos, que aparece enfim Daniel, e ele diz sobre Nabucodonosor no versículo 8: ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus, e o espírito dos santos deuses está nele. Vejam só, o que é que o rei pede a Beltesazar, a Daniel? Versículo 9. Ele pede o seguinte: Beltesazar, chefe dos magos, sei que o espírito dos santos deuses está em você, e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar-lhe o meu sonho, interprete-o para mim. Duas informações chamam a minha atenção aqui nesse texto. Daniel tem 2 nomes aqui: o nome babilônico, que lembra sua situação ali no exílio, o momento em que ele está passando de exílio ali, ele está nas mãos
de Nabucodonosor, e o nome israelita, que lembra o Deus de Israel, o Deus Altíssimo, um Deus que reina. E é precisamente por isso que, segundo o próprio rei da Babilônia aqui, Daniel não está perturbado por nenhum mistério difícil. Ele não confia no poder humano, ele não confia na sabedoria humana. Embora sábio, Daniel ele confia em quem? Em Deus, quem vai dar poder para ele interpretar o sonho de Nabucodonosor. E você, meu irmão, você confia em quem? Ou sobre quem você deposita a sua confiança? Ou como você se segura quando as águas da vida estão perturbadas? O rei da Babilônia está perturbado porque teve um sonho que confronta a sua segurança, o seu conforto. Nabucodonosor se viu em uma grande árvore que toca os céus, que abriga os homens e animais sob seus grandes galhos. Mas percebam que de repente, porém, ele ouviu o anjo do Senhor que gritava em alta voz. Versículo 14 e 17. Derrubem a árvore e cortam seus galhos, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e os dá a quem quer. Põe no poder o mais simples dos homens. Percebam só, o curioso aqui é que a mensagem que perturba o rei é a mensagem que traz segurança a Daniel. Vejam só a diferença. O rei está no palácio, se sente amedrontado, perturbado por meio da sua paz e segurança. Daniel se encontra na prisão da Babilônia, no exílio, mas ele se sente seguro. Mas por quê? Por que Nabucodonosor está alarmado? Irmãos, ele ouviu que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e os dá a quem quer. E por que Daniel se sente seguro nesse momento aqui? Porque Daniel professa para ele que o Deus Altíssimo reina sobre o reino dos homens e os dá a quem quer. Você se parece mais com quem desses dois? Com qual dos dois você se parece mais? Se a sua segurança é a segurança política, você pode se decepcionar, talvez com o candidato que você elegeu, aonde você deposita tanta confiança. Ele vai decepcionar, com certeza. Se a sua segurança é o dinheiro, o que você fará diante da primeira crise financeira, como essa também que nós estamos experimentando? Se a sua segurança é o conhecimento, o que você fará diante das suas limitações que nós temos? Pelos efeitos noéticos do pecado que nos atingiu, o nosso conhecimento, nossas emoções, nossa razão. E se a árvore cair, como aconteceu aqui? E se o Altíssimo declarar, cortem a árvore, o que é que você fará? Eu acredito que muito provavelmente você ficará como Nabucodonosor, alarmado e aterrorizado. Terá medo da situação e não aceitará a queda da árvore. Contudo, se você for como Daniel, a sua reação será melhor. Ainda que viva literalmente em um exílio como ele viveu, você se achará seguro. Por quê? Porque o Senhor reina sobre o reino dos homens. Versículo 3 nós vimos, né? Todo o poder humano, escreveu um certo comentarista, é por natureza interino, não é para sempre. Nabucodonosor, como disse ele mesmo no verso 3, o reino do Altíssimo é um reino eterno. É por isso que enfrentamos as crises da vida de maneira diferente, meus irmãos. Nós sofremos, nós choramos, nós lamentamos, como foi pregado aqui pela manhã. Sentimos, como todos os outros seres humanos, as dores da perda de um ente familiar, mas não precisamos ser vencidos pelo desespero. Por que não? Porque o Senhor reina. O texto mostra isso para nós. Perceba o tempo verbal da frase bíblica. Ela não nos diz que o Senhor reinará, mas diz que o Senhor, ela não diz que o Senhor reinou. O texto diz que Ele reina, nos afirma que Ele reina aqui, agora e para sempre, e sempre reinará. Não precisa você ser desintegrado pela crise. É por isso que Daniel,
está tranquilo na casa do rei da Babilônia, é por isso que ele tem paz, é por isso que ele não está desesperado em meio às crises ali, da maior figura daquele império. Nós cremos que o Senhor reina não somente nos céus, mas também na terra. Nós cremos que o Senhor reina não apenas sobre os anjos, mas também sobre os homens. Nós cremos que o Senhor reina não apenas sobre Israel, mas também sobre a Babilônia, onde nós estamos. Nós estamos inseridos hoje, assim como ele estava, Daniel ali, nessa Babilônia. Que essa mensagem, portanto, traga descanso para a alma mais inquieta e alívio para a mente mais perturbada. O Senhor, Ele reina. Como respondemos o reinado do Senhor? Porque o Senhor reina, nós devemos confiar. Em segundo lugar, porque Deus reina, nós devemos nos arrepender. Porque Deus reina, nós devemos nos arrepender. Percebam que ao ouvir o sonho do rei, Daniel fica simplesmente estarrecido. Verso 19, você vai perceber isso. Ele não é facilmente perturbado, mas agora o que vê o deixa aterrorizado. Por quê? Daniel não se turba com a circunstância, mas aqui ele se mostra triste por causa da situação do rei. Verso 19 diz: meu Senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos e o seu significado somente aos teus adversários. Perceberam? Daniel sofre porque sabe que o rei sofrerá com o cumprimento do sonho. O profeta não é um homem covarde. Ele, mesmo sabendo que o rei poderia matá-lo, tirar a sua vida, porque por ele está falando a verdade, Daniel, ele fala a verdade sem temer, sem se perturbar. E qual é a verdade? Verso 22 a 26. Essa árvore, ó rei, és tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó rei, viste também uma sentinela, um anjo que descia do céu e dizia: derrubem a árvore e destrua-na, mas deixe o toco e as raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão e me arreva do campo. Ele será molhado como o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens até que se passem 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverá com os animais selvagens, comerás capim com os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Percebam só, desse sonho e de sua interpretação, eu quero destacar 3 observações importantes aqui. A árvore aqui é uma espécie de torre de Babel. Ela é grande, é poderosa, cresceu até alcançar o céu, mas contudo ela não viverá para sempre. O anjo do Senhor será visto como um lenhador aqui, que vai ligar a sua serra elétrica e jogar a alta árvore abaixo. Mas com que propósito Nabucodonosor virá abaixo? Versículo 25. Até que admitas que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e os dá a quem quer. Vejam só, irmãos, Daniel é um homem de misericórdia. Ele sofre por seu rei. É um homem corajoso. Ele conta a verdade sem temer ao mais poderoso da Babilônia. Ele é um homem amoroso. Por que nós enxergamos esse homem assim? Verso 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia aos teus pecados e à tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz.
O que é isto, irmãos? Isto aqui é o verdadeiro amor cristão. Amor que fere, mas também que cura. Trata-se aqui de um convite claro ao arrependimento. Muito claro que nós encontramos. O rei estava perturbado, alarmado, desejava paz e buscava em outros meios, em outros lugares, em outros caminhos. Ele pode até ter, mas como ele poderia ter essa paz? Pelo viés do arrependimento. E veja que o arrependimento aqui não pode ser apenas verbal, ele precisa ser materializado no abandono dos pecados, na prática da justiça e na compaixão com os necessitados. Se ele ouvir o profeta, como o profeta diz aqui, e se arrepender dos seus pecados, talvez o rei deixe a perturbação, outra vez encontre a paz. Meus irmãos, a árvore não caiu, o anjo ainda não ligou a sua serra elétrica, o que significa que para nós, para você, ainda há tempo de arrependimento, de mudança de vida. O mesmo pode ser dito por alguns, e todos nós que estamos acompanhando essa transmissão. Para você que está transmitindo, que porventura ainda não conhece a Jesus Cristo, você ainda não caiu, a disciplina do Senhor ainda não começou, ainda há tempo para o arrependimento. Antes de viver esta completa queda, arrependa-se, volte-se atrás em sua decisão, olhe para as pessoas que seguiram o caminho do pecado, perceba onde elas estão hoje, na miséria espiritual. Considere as consequências que esse pecado provoca na vida de uma pessoa. Será que é isso que você realmente quer? Você quer uma família dividida? Você quer viver longe das pessoas que você ama? Você quer viver escravizado por seus mais terríveis pecados? Claro que não. Então escute o que o pregador, o profeta Daniel está nos dizendo, e que os pastores que são levantados por Deus, que tem a mensagem de Deus inspirada do Senhor para transmitir ao seu coração, escute essa pregação. Nabucodonosor está cercado de bajuladores que não amam a verdade, que falam apenas o que ele queria ouvir, que ama o que pode conseguir em troca de seus bons conselhos. Mas perceba que Daniel está ali perdido, como se fosse perdido na multidão. O único que se importa com a verdade é ele. É por isso que ele convoca o rei ao arrependimento. Como diz um certo comentarista, talvez você não tenhamos um Daniel como o rei tinha, mas nós temos um pregador fiel, que labuta semana após semana para nos pregar a palavra de Deus, e nós também somos agraciados e também devemos ser agradecidos. Você é agradecido? Será que nós somos agradecidos? Você é grato a Deus pelo seu pastor, pelos pastores que Deus colocou para lhe pastorear? A questão não é simplesmente o carisma do pastor, do pregador. Nós não podemos aceitar certo pregador ou pastor por sua eloquência, pelo seu conhecimento filosófico, por sua capacidade retórica, ou por qualquer outra característica que não seja a fidelidade à palavra de Deus, ou melhor, que fale a verdade. Pregador pode ser inteligente, pode ser elegante, pode ser famoso, pode ser versátil, mas se não falar a verdade, não for bíblico, nós devemos rejeitar, nós devemos não aceitá-lo. Não é a aparência, irmãos, não é o carisma, a questão é fidelidade. É presente de Deus termos pastores, pregadores que não são bajuladores, mas que pregam o que nós precisamos ouvir. Porque todos os dias você vai ouvir um novo profeta que se levanta com uma nova mensagem, com uma nova revelação. E devemos perguntar: será que é bíblica? Será que emana das Escrituras? Será que precisamos de uma nova mensagem? Claro que não. Nós não precisamos de novas mensagens. Nós precisamos de pregadores fiéis, pastores fiéis, íntegros, que subordinam a sua vida à palavra de Deus e ao Senhor, que nos conduz a conhecer a antiga e única revelação do Senhor, a saber, Jesus Cristo, nosso Salvador, e que nos convida ao arrependimento. E a palavra de Deus?
Será que sempre nos exigirá arrependimento? Claro que sim. Daniel não está tratando aqui de um assentimento intelectual da parte do rei. O arrependimento é bíblico e, sobretudo, é prático, envolve ação e encorajamento. No caso do rei da Babilônia aqui, o arrependimento espera que ele abandone a construção do seu reino, que era feito para o esmagamento dos pobres, para subjugar outras nações. Ele construiu um reino para si e se vangloriava em cima disso, se estribava em cima do seu poder. Que tipo de reino nós estamos construindo, irmãos? Ou qual é o reino que estamos erigindo? Nos preocupamos apenas com o nosso reino e com a nossa glória? Se nos preocupamos, se nos ocupamos, melhor dizendo, com o nosso reino, nós provavelmente pisaremos as pessoas, rejeitaremos elas, usaremos as pessoas, abusaremos de pessoas. E se nos arrependermos dos nossos pecados, inevitavelmente nós perderemos aos olhos dos homens, pois construiremos menos para Deus, construiremos menos para nós, se nos voltarmos para Deus em arrependimento. Nós podemos construir mais para o nosso Deus e para o nosso próximo. Talvez você possa conseguir mais prédios, mais construções. Talvez você não terá mais funcionários prósperos e felizes, se a sua situação não mudar. Talvez você pode até ter mais patrimônio no final da vida, mas se não tiver mudança de vida, não adianta nada em relação a isso. Se você viver para a construção simplesmente do seu reino, se arrependa dos seus pecados, se engaje com a construção do reino de Deus. Se vive apenas para a exaltação do seu nome, se arrependa. Viva para a exaltação do nome do Rei Jesus, na qual Daniel servia, na qual convocou Nabucodonosor para se arrepender. Como que nós respondemos ao reinado do Senhor? Porque Deus reina, nós confiamos. Porque Deus reina, nós nos arrependemos. E por fim, porque Deus reina, nós devemos adorar. Porque Deus reina, nós devemos adorar. Para facilitar a compreensão, nós podemos dividir a última parte do capítulo 4 de Daniel em 3 olhares aqui: olhar para cima, olhar para baixo e olhar para cima. Esses movimentos que o texto nos apresenta. O verso 29 e 30 nos diz acerca do primeiro olhar aí, que é o olhar para cima. Diz assim: eles registram falando assim: 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Onde que se encontra Nabucodonosor aqui? O comentarista Ian Duguid, ele responde e diz: o rei está nesse momento no terraço do palácio, de onde pode olhar para os lados e para baixo, comparando a sua glória com a glória dos outros homens. Nabucodonosor se enxerga como o centro do universo, como árvore que toca os céus e da qual todos dependem. Ou seja, o comentarista está dizendo aqui que o rei está ensimesmado, olhando para si mesmo, para o seu próprio umbigo, está cheio de si. Ele se encontra subestimando a paciência de Deus. Parece que não acredita no decreto do Senhor, ou não acredita que Deus vai levar a cabo o que Ele prometeu, em colocar a árvore abaixo. Ele brinca com a paciência de Deus. O texto continua no verso 32, diz assim: as palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: isto é que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real foi tirada, você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos,
até que admita que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e os dá a quem quer. E o que é que acontece depois? A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim com os bois. Verso 33 vai mostrar isso, né? Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, seus cabelos e pelos cresceram com penas da águia, e as suas unhas como garras de aves. O texto diz, por 7 tempos, ou seja, por um período de tempo, o rei foi obrigado a olhar para baixo, como se fosse um animal. Nabucodonosor passou a viver o que os psiquiatras chamam de licantropia. Licantropia, ou seja, ao ser julgado por Deus, ele sofreu uma síndrome que fez ele viver, ver e agir como um animal irracional. Um outro comentarista interessante, ele fala que aqui trata-se de uma cena trágica e patética. O super-homem se tornou sub-humano, um animal. O rei que negligenciou a glória de Deus perdeu a própria glória. O homem que não repartiu sua riqueza com os poderes tornou-se ele mesmo mais pobre do que eles. Nabucodonosor se revelou do lado de fora o que foi do lado de dentro, uma besta fera. Essa é a citação do comentarista. Mas ainda bem que a situação do rei, esse estado animalesco, não durou para sempre. Ele mesmo diz no verso 34 e 35, que ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos para o céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Deus Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fazes? Percebam que agora, depois de receber o seu reino outra vez, Nabucodonosor conclui no verso 37: eu louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque o que ele fez é certo e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Perceba que o quadro agora mudou. O homem que começou se adorando, se exaltando, se vangloriando sobre os outros homens, termina adorando a Deus, reconhecendo a glória do Senhor. Nabucodonosor, que olhava apenas para si, se encontra olhando para o alto, para o Altíssimo, para aquele que está no trono e domina todas as coisas. E essa situação final, irmãos, nos conduz a uma pergunta: como podemos seguir esse mesmo caminho? Como podemos abandonar a alta adoração típica da nossa Babilônia, para encontrar a nossa glória e adoração exclusivamente no Senhor? Todos nós experimentamos o que C.S. Lewis chama de nostalgia vitalícia. Ou seja, C.S. Lewis diz que isso é um anelo inexprimível, que as pessoas têm de ser preenchidas por alguma coisa e ser o centro do universo, alguma coisa que desfigurou o seu coração. Ele busca essas coisas para preencher as lacunas dele. Mas só que nós olhamos para a Bíblia, o pecado nos desfigurou de tal forma que perdemos a vida de Deus e o prazer em Deus, e esse estado nos levou à condição que C.S. Lewis chama de nostalgia vitalícia. É impossível preenchermos esse espaço por nós mesmos. Sabe qual é a nossa única saída deste labirinto doentio? Chama-se o Evangelho do Senhor. Porque o Evangelho força-nos a olhar para o alto, a tirar nossa cosmovisão de nos tornarmos o centro do universo,
O Evangelho nos tira do centro do universo e nos faz perceber que diante de Deus nós somos todos iguais. Quer sejamos ricos ou pobres, brasileiros ou americanos, homens ou mulheres, todos nós somos pecadores carentes da graça de Deus, depravados, iníquos. O Evangelho é uma boa notícia para os nossos piores dias. Mas também o Evangelho é uma boa notícia para os nossos também melhores dias, como nós podemos ver aqui. Nabucodonosor estava ensimesmado, orgulhoso, e a mensagem do profeta de arrependimento explodiu o seu orgulho, assim como explode o meu também o seu, e nos prepara para a adoração do Salvador, mesmo nos melhores dias e mesmo nos piores dias. Como é que nós podemos entender isso? Como é que esse Evangelho nos ajuda? Vejam só, irmãos, até o pior rei aqui, dono do maior império do seu tempo, precisa ser humilhado para poder receber e reconhecer que o Senhor reina. Deus se aproximou dele para restaurá-lo e mudar o seu coração. Como aquele jovem rico que se aproximou de Jesus e disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: venda tudo que tem, pega o seu dinheiro e dá aos pobres. Será que ele seguiu? Claro que não. Ele não seguiu a Jesus porque ele estava possuído por outros deuses, por ídolos no seu coração. Os discípulos, ao ouvir Jesus, perguntaram: então, quem pode ser salvo? Lá em Lucas 18, 26. Se nem o rico pode comprar sua salvação, o que dizer dos pobres? Qual a resposta de Jesus? Lá em Lucas 18, 27, que é impossível para os homens, é possível para Deus. Irmãos, ninguém compra o reino de Deus. Isso pode causar um desespero talvez no seu coração, ou de muitos que querem manipular a Deus. Nós temos tanto, nós fazemos tanto, e ainda assim, será que eu posso conquistar o reino de Deus? Eu trabalho tanto na igreja, eu ajudo tanto na igreja, eu faço tantas coisas na igreja. Será que eu posso conquistar o reino por causa disso? Não. Mas nós não precisamos nos desesperar, porque o milagre da salvação é que mesmo não tendo como comprar essa salvação, e nós não temos, nós podemos receber esse reino de Deus de graça, que veio até nós por meio de Jesus Cristo e para a glória dele. Por isso que o Evangelho é uma boa notícia para os nossos piores dias, como foi para Nabucodonosor também, aqui nesse momento. Quando é que foi que Deus nos salvou? Paulo responde para nós em Tito 3, verso 4 a 6. Paulo diz e nos lembra: mas quando da parte de Deus se manifestar a bondade e o amor pelos homens, não por causa de ato de justiça, mas por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vejam só o que Paulo está dizendo para nós: não somos, portanto, salvos ou alvos de amor de Deus por nossos melhores atos. Tampouco seremos desprezados por Deus por nossos piores pecados. Somos salvos pela graça do Senhor revelada na obra generosa de Cristo Jesus, o nosso Salvador, que se aproximou de nós por meio da encarnação. Por que nós devemos seguir o caminho de Nabucodonosor aqui? Por que devemos nos humilhar e despojar da nossa arrogância diante de Deus e adorá-lo aqui? Porque, irmãos, Deus reina sobre o reino dos homens. Verso 17, como nós vimos, verso 3, verso 25. Vejam só que no verso 36 diz que foi o que esse homem fez. Depois de 7 tempos de humilhação, ele voltou ao poder e a sua grandeza se tornou ainda maior. Como ele voltou ao poder aqui? Como é que Deus exalta os humilhados? Como é que Deus fez isso aqui? Será que tem algo a ver com o sofrimento deles? Com a humilhação deles? Como se fosse um sofrimento auto-redentor?
Como é que os humilhados recebem a graça de Deus? Você pode encontrar a resposta aqui e considerar o que esse rei fez diante do Senhor. E você pode olhar para o maior rei da história, Jesus Cristo, o nosso Salvador. O comentarista diz assim, que Jesus Cristo, o rei, que poderia olhar para toda a criação e poderia ter perguntado: não é este o mundo que criei com o meu poder e para a glória da minha majestade? Jesus poderia ter perguntado isso, mas pelo contrário, ele fez o que? Ele se humilhou, ele se permitiu rebaixar, se vestiu de pele humana, adotou a encarnação, se deixou limitar a forma humana, tornando-se servo, como disse Paulo, abandonou os confortos e a adoração dos céus, se entregou para morrer na cruz como um criminoso, sem ter cometido nada para que pudesse receber esse castigo. Este rei, ele não foi pregado na cruz por orgulho, mas foi em forma humilde e livremente. Ele se permitiu morrer pelo nosso pecado e pelo nosso orgulho. Olhe para Jesus Cristo, esse que se vestiu de nossa humanidade. Olhe para Jesus, que participou desta vida de um mundo caído, que carregou o nosso pecado e a nossa vergonha, que provou a nosso lugar ali morrendo por nós. Ele foi esmagado para que nós pudéssemos ser curados. Ele foi humilhado para que pudéssemos ser exaltados. Ele foi condenado para que pudéssemos ser justificados. Naquele momento de completa escuridão e abandono na cruz, ele cumpriu o prazer de Deus por nós, trazendo restauração e reconciliação para esse pecador, para mim e para você que estavam mortos em delitos e pecados. Seu perdão agora substitui nossa pecaminosidade. Seu mérito, ele eclipsa nossa culpa, e sua justiça oculta a nossa indignidade diante dele. E a sua misericórdia é abundante para perdoar os nossos pecados, as nossas transgressões. É assim que os humilhados serão exaltados diante de Deus. Não se precisa se autoflagelar, não precisa você demonstrar uma humilhação ou um sofrimento meritório. Nós estamos falando de Jesus Cristo, o Rei da Glória, que se humilhou para morrer por pecadores presos ao seu coração orgulhoso. É por isso que nós adoramos a Jesus Cristo, porque Ele é a verdadeira árvore da vida para nós. Ele sim é o centro do universo. Ele sim é aonde o universo orbita em torno da sua pessoa. Ele sim se entregou para ser humilhado por nós. Ele sim, disse Paulo, se fez rico, se fez pobre, melhor dizendo, para que nós nos tornássemos ricos. É o que Paulo diz em Filipenses. Escolha nessa noite: ou nos prostramos agora em humilde adoração, ou seremos prostrados no futuro, apesar do nosso orgulho, diante do verdadeiro Rei da Glória. O que nós escolheremos? Não tome a atitude de Napoleão, como nós começamos aqui, que pela força e pelo poder, ele foi frustrado e envergonhado, achando que poderia definir, planejar e definir. Siga o caminho de Nabucodonosor, mova-se olhando para os céus, para Deus, olhe para baixo, reconheça o seu estado de pecaminosidade, olhe para si também, e levante os olhos ao céu depois e reconheça que você não é nada sem o Senhor. Não se preocupe naquilo que você vai fazer. Não se preocupe em fazer obras para ser aceito por Deus. Jesus, Ele cobriu o seu fracasso na cruz por você, para que pudesse você ser perdoado. E viva horizontalmente em seus relacionamentos interpessoais, de acordo com o Evangelho de Cristo Jesus. E viva verticalmente com Deus, com a vida mudada e transformada pelo Senhor, confiando nele em todo o tempo, arrependendo dos seus pecados e adorando a Jesus Cristo por tão grande salvação que Ele nos deu. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor possa lhe possibilitar a você
a chance de você se voltar para Ele em adoração, em arrependimento, confiando no Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde.